Fala galera, bom dia para todos. Hoje é dia. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 14 de julho. 14 de julho, estou com a turma 232 dos Colégios São Bom Jesus. A gente está começando mais uma manhã de aula, uma manhã gelada hoje, hein? Acho que deve estar uns 6 graus aí na rua, tá bem gelado. E a gente vai dar sequência aos nossos estudos. A gente está trabalhando a Era Vargas, né? E essa sequência, ela vai... Nós começamos falando sobre a articulação, né, do golpe de Vargas, do golpe chamado Revolução de 30, né? A gente vai ver que foi um golpe em 30, e a tomada de poder. Então, as forças que compunham essa frente, né, golpista, que eram os tenentes, que era as oligarquias dissidentes, por exemplo, a oligarquia de Minas Gerais, a oligarquia da Paraíba, né? E o grande mote foi a morte de João Pessoa, né? Que fez com que essa galera chegasse ao poder, com Getúlio Vargas, né? Encabeçando essa frente aí golpista. Vargas, então, começa o primeiro governo, foi o que nós vimos na aula passada, né? Esse governo é chamado de governo provisório, né? O próprio nome do período já vai estabelecer aí que foi um governo de transição, ele foi provisório. Neste governo provisório, a gente vai ter uma série de medidas, né? Uma série de leis que vão ser editadas pelo governo Getúlio Vargas, porque não há Constituição, então essas leis, ele vai governar, de certa maneira, com decretos, né, chamados decretos-lei, né, e esses decretos, então, que são impositivos, vão desagradar principalmente a elite de São Paulo, né? A elite de São Paulo vai promover... Senhor. Oi. Bom dia, senhor. Bom dia a todos que estão chegando. Então, essa elite de São Paulo, ela vai ficar muito descontente. Eu estou fazendo aqui para quem está chegando agora, eu estou fazendo aqui, vendo o que a gente viu, né, nessas primeiras aulas sobre o governo Vargas e o que a gente vai ver hoje, né, especificamente, né? Então, a gente viu aí que Vargas vai ter essa característica, né, de estabelecer aí um conflito com a elite de São Paulo, que estava no poder, né? A elite de São Paulo estava no poder, estava bem contente, né? A elite do café, e esses caras, então, vão promover o que a gente vai chamar de revolução constitucionalista. Na verdade, é uma tentativa, né, de uma revolta constitucionalista que ocorre, né, dentro de São Paulo, com essa elite que mobiliza parte do exército brasileiro, e a gente vai ver o desfecho disso agora na nossa aula, no nosso encontro de hoje, no dia 14 de julho. Então, vamos nessa. Tudo bem com vocês? Alguém tem alguma coisa para me dizer? Alguém está triste, está feliz, está preocupado? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito do conteúdo? Não está entendendo alguma coisa? Fiquem à vontade. Tá tudo bem aí? Tudo certo, senhor. Tudo certinho, então. Tudo certo, senhor. Então, assim, qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer pergunta, podem me interromper, tá? Me interrompam, me perguntem, porque sempre é importante a gente participar. Eu acho que a participação na aula, nessa aula virtual, ela é importante porque ela vai oxigenando a aula, né? Quer dizer, a gente vai, né, colocando aí mais elementos. Às vezes eu esqueço de falar algumas coisas porque eu sigo uma sequência. Então, é bem importante que tu me pergunte, né, para que a gente possa fazer um questionamento aí do que a gente está vendo, tá bom? Então, fiquem à vontade. Eu vou pedir licença para vocês. Eu vou dividir a nossa tela aqui e vou abrir. Hoje tem até dica de filme para ti. Nós temos outro encontro, né? O nosso outro encontro vai ser no dia... Acho que é quinta. Quinta-feira, né? Nós temos outro encontro quinta-feira e vamos dar sequência nesse outro encontro aí aos nossos conteúdos. Vou sair da tela aqui para que a gente possa ver direitinho. Então, a gente viu aqui o governo Vargas, né? E viu esse período aqui, Revolução Constitucionalista.
Bom, o que foi a Revolução Constitucionalista, então? A oligarquia paulista está completamente insatisfeita com Getúlio Vargas no poder porque excluíram eles do poder. E essa exclusão de poder, ela vai gerar uma comoção aí na classe média no Rio de Janeiro, que vai ir para as ruas, né? Então nós vamos ter aí alguns estudantes que vão para a rua e tal, e esses estudantes serão mortos. Está aqui o nome dos caras, ó, o sobrenome, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Pois esses nomes aqui, as primeiras iniciais, vão dar o símbolo da luta dos paulistas, né, chamada de MMDC. Qual era a luta desse exército paulista, né? Era justamente para tirar Vargas do poder, tentar derrubar Vargas. Aliás, foi agora, dia 9, acho que é dia 9 de julho, ou dia 19 de julho, uma coisa assim, é 9 de julho, se eu não me engano, a data que São Paulo comemora essa revolução. Eles comemoram, inclusive, é feriado no estado de São Paulo, no dia da revolução, que eles chamam de Revolução Constitucionalista, né? E o que eles queriam, na verdade? Eles queriam uma Constituição. Eles queriam que Vargas fizesse uma nova Constituição. E por que eles queriam que Vargas fizesse uma nova Constituição? Porque Vargas, ele rasgou a Constituição de 1891 quando ele chega ao poder de maneira abrupta, a golpe. Então eles queriam uma nova Constituição com eleições presidenciais nessa nova Constituição. E o que Vargas vai fazer, então? Vargas vai primeiro aniquilar com a revolta, né? Vargas vai colocar a sua devida ordem, né? E vai estabelecer e vai montar uma Assembleia Nacional Constituinte. Bom, o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Uma Assembleia Nacional Constituinte, queridos alunos, é justamente um grupo, né, de parlamentares que vão construir, que vão escrever uma nova Constituição. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é a redação de uma nova Carta Magna que vai, digamos assim, colocar ordem constitucional no Brasil, né? Que vai dar essas luzes constitucionais para o Brasil. Então, de certa maneira, a Revolução de 32, a Revolta de 32 aí em São Paulo, Revolução Constitucionalista, ela teve o seu objetivo. Qual era o objetivo? Uma Constituição. Então, ela conseguiu atingir o seu objetivo. Apesar de ter perdido, né, a batalha, eles fizeram com que Getúlio fizesse uma Constituição. E é isso que a gente vai ver agora, né? Então, Getúlio vai escrever essa nova Constituição da seguinte maneira. Ele escreve ela, deixa eu passar aqui adiante, e nós começamos um outro período daí, chamado período constitucional. Aliás, este vai ser o título do nosso vídeo, deste vídeo, que vai estar, né, que já está no nosso canal lá no prof.jairo Brum, lá no YouTube. Tá? Então, vai ser este aqui o título da aula, o período constitucional. Ele vai de 34 a 37. E a gente vai ver quais são as características dessa Constituição feita durante o governo da era Vargas. Tá? E ela é uma Constituição bem importante, muito falada. Por que ela é muito falada? Primeiro, eu coloquei aqui, ó, o voto nessa Constituição, ele deixa de ser um voto aberto e passa a ser um voto secreto, obrigatório e direto. Ou seja, gurizada, nós votamos hoje assim, né? Hoje, o voto ele é secreto. Eu não preciso dizer para ninguém em quem é que eu vou votar. Eu não preciso dizer que eu vou votar no fulano de tal. Por quê? Porque o voto é secreto. Ninguém tem que saber em quem eu vou votar. Ah, professor, mas por que as pessoas falam em quem vai votar? Porque estão fazendo o papel de cabo eleitoral. Estão querendo influenciar os outros. Mas ninguém é obrigado a dizer. Outra coisa, o voto é obrigatório. Ou seja, quem não vota no Brasil tem restrições com o CPF, por exemplo. Ah, mas por que isso é importante? Bom, como é importante o CPF, as pessoas que não têm CPF não conseguiram tirar o auxílio dos R$600, né? O auxílio que o governo federal
Está dando, por exemplo, para as pessoas que não têm renda. Então, o CPF é muito importante. Então, as pessoas que não votam vão ter restrição com o CPF, vão ter que pagar uma multa. Não é uma multa muito cara, mas é uma coisa chata para regularizar tudo isso. Não conseguem fazer empréstimo, não conseguem, por exemplo, passam em concurso, não conseguem assumir os concursos, porque não vão ter CPF para assumir, e assim por diante. E o voto é direto. Então, voto secreto, obrigatório e direto. Hoje, todos nós votamos diretamente na pessoa X, Y ou Z. Eu vou lá e voto no candidato Jairo, direto para o Jairo. Eu não preciso votar no Arnaldo para o Arnaldo poder votar no Jairo. Não, eu voto direto no candidato que eu quero. E isso, então, vai deixar, digamos assim, a democracia no Brasil, ou melhor, a constitucionalidade mais fluida. Deixa eu botar aqui a Luísa para a sala de aula. Então, olha só, hoje nós estamos com 14 alunos presentes, que maravilha. Voto feminino, meninas, isso é importante. Isso cai no vestibular. Isso cai no vestibular, isso cai no Enem. Então, anotem aí. Pela primeira vez, uma Constituição do Brasil vai permitir o voto feminino. Nós já havíamos, no início da década de 20, o Brasil já tinha movimentos em São Paulo de mulheres chamados movimentos sufragistas, ou que eram mulheres que queriam ascender, queriam chegar, queriam poder votar, né? Que se colocavam na condição de voto, queriam votar. Esse movimento ele foi muito importante para este acontecimento. Mas olha a grande sacanagem. Então, por favor, peguem aí uma caneta, um lápis, né? Já que tu copiou ali, ó, voto feminino na Constituição de 1934, coloca um tracinho e escrevam do lado, porque isso é um pega-ratão, né? Isso é uma coisa que não aparece aí no nosso slide, e eu quero que tu coloque. O voto feminino está associado a uma autorização masculina. Olhem, gurias, que sacanagem. Eu não sei o que os meninos pensam sobre isso. Acredito que pensem a mesma coisa que eu. Muita sacanagem. Por exemplo, uma mulher que é solteira, ela tem que ter autorização de quem? Do pai. E uma mulher casada tem que ter autorização do marido para poder votar. Então, realmente, gurizada, o voto feminino foi uma conquista, mas ele está associado a um machismo, né, que se perpetua até hoje, né, em relação a questões da independência feminina, né? Por isso que nós temos um movimento feminista tão importante, movimento que temos hoje, né? Então, o voto feminino, mas exclui-se analfabetos. Então, a grande quantidade de analfabetos no Brasil faz com que, obviamente, a parcela de votantes seja muito menor do que ela é hoje. Aliás, eu queria devolver essa pergunta para vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento para poder olhar para vocês. Eu queria saber de vocês, criaturas, o que vocês acham do voto para o analfabeto. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é importante ou não? Deveria ter voto, né? Eu acho que para todos. Mas não é questão assim de todos participarem democraticamente, por causa que, mesmo que a pessoa não saiba ler ou escrever, pelo menos a informação tenha que surgir para que eles consigam ter pelo menos uma noção, né? E É consigam que votar. também. Peraí, continua. Fala, Rodrigo. Não, deixa a Jéssica terminar, depois eu falo. Não, eu já acabei. É basicamente isso. Tá. Desculpa. O que eu ia falar era que, tipo, as questões do voto para os analfabetos é que, tipo, eles seriam vistos como alienados, eles não sabem ler, não sabem escrever. Então seria mais fácil, por exemplo, de, entre aspas, é o que eu tô falando, controlar, digamos assim, ou influenciar. Por isso que eu acho que, tipo, sim, todos deveriam ter o direito de voto, todos deveriam ter o direito de fala ou as questões desse tipo. Mas acho que seria muito mais difícil para uma pessoa que não conhece leitura e
e essas questões e tal, de entender as coisas e ter um pensamento crítico. Essa é a minha opinião. É que também, né, o certo, na verdade, seria o Estado já cuidar para que não houvesse uma taxa tão alta de analfabetos, entendeu? Principalmente questão da educação, e assim torna mais fácil excluir eles do que solucionar o problema. Sim. Tô ouvindo. Vamos lá. Tô gostando do debate. Mais alguém? O que vocês concordam com os colegas que falaram? O Rodrigo, a Jéssica, o Agora que Lorenzo? eu percebi, o Lorenzo falou dessa questão dos analfabetos não estarem incluídos na educação. Isso também pode se incluir, eu acho, eu acho que também agora, atualmente, por causa que tinha antes uma época que não tinha, por exemplo, matérias que usassem o modo crítico das pessoas, né, por filosofia e história. E aí, então, teve uma época que não tinha esse tipo de conteúdo para que os alunos pudessem usar esse modo crítico para a gente poder votar nas eleições, né? Não sei se estou errado. Não, eu acho que todas as falas que vieram até agora, elas são falas que questionam essa situação, né? Uhum. Claro que algumas coisas a gente vai ter que discutir aqui, por isso que eu tô chamando a atenção de vocês, estou pedindo para que vocês participem, para que a gente possa construir algo sobre isso, né, sobre esse pensamento, sobre essa questão dos analfabetos participarem, né, ou não, das eleições. O que vocês acham sobre isso? É claro que muitas pessoas não querem participar, até para não se expor, né, ou porque estão fazendo outra coisa, estão tomando café, enfim. Mas eu queria dizer que o voto analfabeto foi uma conquista importantíssima, né? Porque os analfabetos, apesar de não saberem escrever, eles têm uma vida, né? Eles vivem na sociedade que nós vivemos. Então, eles têm, de acordo com a Constituição que nós temos hoje, que é a Constituição de 88, eles são cidadãos, né? Eles têm os mesmos direitos que nós. Então, seria muito injusto, por exemplo, dizer que eles não têm capacidade de, de escolher alguém para que eles que governe eles, né? E também eu acho que a gente tem que fazer tem que pensar o seguinte: quanta gente letrada aí, né? E olha que tem muita gente que é letrada, tem gente que é doutora, né? Por exemplo, vamos pegar o nosso ministro das Relações Exteriores, né? O ministro da Relação Exterior do Brasil, que é um ministro, o cara tem doutorado, o cara acredita que a Terra é plana. O cara tem doutorado, ele acredita que a Terra é plana, velho. Sabe? Quanta gente aí que é advogado, juiz, que é, sei lá, né, médico, e que pensa de uma maneira não científica em relação a Covid-19, né? Quanto publicitário aí que a gente vê, né? Quanta pessoa que estudou nos melhores colégios que o nosso, e que não estão nem aí com essa história de se proteger, de proteger, de zelar o outro, porque não querem usar máscara. Então, ou dizem, por exemplo, que isso é desinformação, né? Ah, isso é uma desinformação, isso é uma coisa que estão inventando. Eu estou falando só da questão da gripe aqui, né? Não estou falando da gripe, não, do Covid. Eu não estou falando de questões políticas, né? Porque se eu for entrar na seara das questões políticas, a gente vai acabar aqui discutindo algo que não é para ser discutido. Mas eu acredito que todos tenham os direitos, né, de poder escolher, porque todos, no final durante o dia, tem que fazer pelo menos uma refeição, ou pelo menos tem direito a fazer uma refeição, tem direito a dormir, tem direito... E todo mundo, aqueles que pensam ou não pensam, têm esses direitos, né? Então, realmente é bem preocupante. Eu acho que a nossa Constituição, nesse aspecto, ela é muito, muito democrática, né? E ela é muito importante para a gente. Então, voltando à nossa aula aqui,
eu quero mostrar a vocês que vai ser criada uma justiça eleitoral que vai cuidar dessas questões das eleições, porque antigamente não tinha, né? Lá na República Velha era meio a Bangu a coisa, né? Rolava muita corrupção nas eleições, então aqui vai ter uma justiça eleitoral que vai julgar o que é certo e o que é errado nas eleições, vai ter o corporativismo, que é uma característica, aí eu gostaria que vocês pesquisassem, ela é uma característica dos estados neonazistas, dos estados nazistas, perdão, nazistas e fascistas, principalmente fascistas, o corporativismo. Confirmação de todas as leis trabalhistas que foram, né, feitas lá durante o governo provisório, serão confirmadas na Constituição de 34, então, direito a férias, direito ao salário que é mínimo, né, direito 8 horas de trabalho, quer dizer, toda essa questão, detalhe, as leis trabalhistas são para as cidades, elas não atingem a população do campo, não atingem camponeses, são para as cidades. O mandato presidencial tem 4 anos. Não tranquei. Eu estou dizendo 4 anos porque eu quero que tu olhe aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui do lado. Olha do lado aí. Período constitucional. Vai de quando a quando? 34 até 37. a 37. Tem 4 anos? Não tem 4 anos. Então, meus queridos, isso é uma informação muito importante. O mandato presidencial de 4 anos, quem não vai respeitar ele? O Vargas. O Vargas vai dar um golpe dentro do golpe. E sabe por quê? Porque o primeiro presidente eleito nessa nova Constituição, ele vai ser eleito indiretamente. Lembra que foi ele que montou a Assembleia Constituinte, que vai fazer a Constituição? Eram todos os amigos dele, né? Aí ele vai dizer assim, bom, agora vocês vão escolher o presidente, viu? E ele vai ser, então, o primeiro presidente a ser escolhido para governar o Brasil. E antes de terminar o mandato dele, de 4 anos, ele faz o quê? Ele inventa uma história. E por que ele vai inventar uma história? Para ficar no poder. Porque ele tinha um projeto maior no poder. E a gente vai ver que projeto é esse, certo? Vamos lá, então. Para que nós possamos entender que projeto é esse... Eu tenho que tirar o negócio da tela aqui, que eu não consigo. Para que a gente consiga entender que projeto é esse, a gente tem que entender que o Brasil, naquele momento histórico, na década, então, dentro da década de 30, ele está dividido em 2 correntes antagônicas. E eu vou sair aqui para que tu possa ler. Essas correntes antagônicas são influenciadas, obviamente, pelos movimentos internacionais. E que correntes são essas? Vamos lá. A primeira corrente se chama AIB, Ação Integralista Brasileira. Essa ação integralista brasileira, ela é extremamente fascista, é um grupo fascista. O líder desse movimento se chama Plínio Salgado. Tá? Vocês sabem, aqui na Zona Norte, tem uma pizzaria aqui na Protásio Alves, chamada Fornão. Alguém conhece? Fica próximo do Barranco. Sim. Sim, ali era a casa do Plínio Salgado. Era a casa... Ai, Jesus. Era ali a casa do cara, tá? Esse cara, ele é um jurista. Então, ele é um jurista, é um cara extremamente importante, né, intelectual. Esse cara, por exemplo, ele era muito respeitado e ele era descendente de italianos, tá? Ele é um cara que, obviamente, no seu momento histórico, ele pensava muito próximo do fascismo italiano. Ele era um cara que lia muito e, obviamente, começou a trazer essas ideias fascistas para os seus conterrâneos, né? Então, o movimento fascista, totalitário, unipartidarista, que o Estado é forte, centralizado, todas as características, né, do fascismo, ele vai achar isso o máximo. E mais, ele vai condenar todos os judeus, vai perseguir os judeus também. A ideia de que os judeus são a grande causa do mal, né, da nossa sociedade, né, vai dizer que o capitalismo financeiro ele é extremamente agressivo com a nossa pátria. É bem igual o que pensava
o fascismo italiano. Tá? E o seu lema, o lema da AIB era Deus, Pátria e Família. Vou repetir, Deus, Pátria e Família. Então, este lema, ele era um lema, obviamente, que reduzia, né, todos aqueles que não acreditassem em Deus, todos aqueles que não fossem da pátria, todos aqueles que eram apátrias, ou seja, que eram... E aí, olha que coincidência, olha que contradição, né? O cara é descendente de italiano e ele se reconhece como brasileiro, ele não se reconhece como descendente de italiano. Então é muito louco esse movimento. Saudação dos caras. Eles erguiam a mão assim, ó. Aí eu vou botar minha fotinha. Eles erguiam a mão assim e faziam Anauê. Ou seja, é um grito muito parecido, uma saudação muito parecida com as saudações hitleristas. E Anauê quer dizer, na língua tupi-guarani, olá, oi. Né? É uma saudação. Então, nós vamos ver aqui os apoiadores desse movimento. Entre eles, a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque esse movimento combate o comunismo, combate o ateísmo. Né? É um movimento também que vai... de certa maneira, perseguir, né, é composto pela alta classe média, empresários capitalistas, imigrantes e descendentes ítalo-germânicos, radicalizados, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Né? Então, muita gente daqui, dessa região do Sul. Né? Por quê? Porque tem uma migração italiana muito forte. São Paulo também vai ter. E olhem só, né? Esse movimento ele é proibido até hoje, né? Porque é um movimento fascista. E vocês estão lembrados que no início do ano, a gente teve um atentado, ou foi no final do ano passado, acho que foi no final de 2009, a gente teve um atentado com fogo na sede daquele grupo Porta dos Fundos. Vocês estão lembrados disso? Sim. Aquele grupo ele fez um vídeo, né? Ele fez um vídeo satirizando a história de Jesus, né? Que Jesus era homoafetivo. Vocês chegaram era um vídeo de final do ano e tal. E Era um esquete, né? Era um esquete, é. E este atentado, então, com fogo na sede do Porta dos Fundos, foi feito por um cara que fugiu para a Rússia, inclusive. O cara fugiu, apareceu lá no jornal, o cara se mandou do Brasil e ele pertencia a este grupo aqui. Este grupo aqui, ó. O grupo da AIB ainda hoje existe. Esses dias em São Paulo prenderam bastante pessoas lá deste grupo, que é um grupo extremamente fascista em São Paulo, certo? Do outro lado, então, neste lado, a extrema-direita. E do outro lado, nós temos a esquerda. E aí a esquerda é composta pela Aliança Nacional Libertadora. Então, como eu falei no início aqui, ó, nós temos a formação de duas correntes políticas que são antagônicas, ou seja, elas não se cruzam, elas não se fecham. Elas são correntes políticas do momento histórico. E a gente tem, na história, obviamente, vocês estão sabendo disso, porque a gente viu isso agora há pouco, a gente desenvolveu os estudos sobre a União Soviética e o crescente sucesso soviético, né, durante aí a década de 20 e de 30, né, com o aumento da produção, da organização. A União Soviética, por exemplo, nem passou por ela a crise de 1929, porque a crise de 29 era uma crise do liberalismo. Então, nós temos as ideias socialistas também florescendo no mundo internacional. E é justamente isso que a aliança de esquerda, chamada Aliança Nacional Libertadora, vai reunir socialistas, comunistas, democráticas e simpatizantes da esquerda em geral, certo? Quem é que vai liderar isso? É um cara que vocês já conhecem também, Luiz Carlos Prestes. E o Prestes, ele era aquele militar que fez a coluna Prestes, né, que andou pelo Brasil querendo derrubar o governo da República Velha. E aí alguns de vocês vão perguntar, mas, professor, como é que um militar ele é de esquerda hoje? É porque esse cara ele foi perseguido pela coluna Prestes, ele foi para a Argentina. E na Argentina, ele teve contato com a literatura de Marx, Engels. Ele teve contato com a literatura de Gramsci, que são grandes escritores da esquerda. E ele, então, se torna, né,
um partidário, ele ingressa no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, eles defendiam o não pagamento da dívida externa, eles defendiam a reforma agrária, o respeito às liberdades políticas individuais de todos os trabalhadores, de todas as pessoas. Eles defendiam o direito à greve, eles defendiam uma imprensa que fosse livre, né, que não fosse dependente de um sistema opressor. Eles defendiam a nacionalização das empresas estrangeiras e de um governo que fosse um governo para a maioria da população brasileira, que era pobre, que era analfabeta. Então, eles defendiam um governo popular e não um governo elitista. Ou seja, eles eram contra o governo Vargas. Porque o governo Vargas, de certa maneira, ele já tinha feito as leis trabalhistas, mas ele defendia uma oligarquia. Porque no momento em que o governo Vargas não fala, não mexe com as oligarquias regionais, né, que ele faz de conta que não existe os cafeicultores, é porque ele está privilegiando os cafeicultores. Né? Ele não está mexendo no problema que são aqueles detentores de terra, né, que são os caras que são 1% do Brasil, que tem 90% das terras desse país. Aliás, até hoje, né, se a gente for ver a distribuição de bens no Brasil, ela é desigual, né? Então, o que adianta a gente comemorar a maior safra de grãos da história do Brasil? 198 milhões de toneladas de... Tá, mas e para mim, o que vem? Né? Para o papeleiro aqui que puxa a carroça, o que vem? Né? O que vai mudar na tua vida aí? Essas 195 milhões de sacas. O que muda na tua vida? O que muda na minha vida? Não muda nada, gurizada. Está mudando no bolso de quem está vendendo a dólar. O dólar, $1 está 5,60. $1 está R$5,60. Então, o vendedor de soja está multimilionário. O vendedor de milho está multimilionário. E nós? Então, a gente tem que entender que este modelo estava sendo questionado aqui, né? O Getúlio Vargas, então, coloca a ANL na ilegalidade. E quando o Getúlio Vargas coloca... Olha só, vou voltar aqui. Nós temos aí ainda 5 minutos de aula. Nós temos duas políticas antagônicas. Uma é A e B e a outra é a ANL. Ele colocou a ANL na ilegalidade. Automaticamente, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele é pró-fascista. Né? Ele está privilegiando os fascistas. Aí o que faz a AIB? Uma tentativa de golpe em Vargas. Né? A tentativa de golpe frustrada, não dá certo, né? Ela foi mal organizada, Prestes é preso e a sua mulher ela é presa e deportada. E aí eu tenho uma dica de filme, que eu disse que eu ia fazer uma dica de filme hoje. E eu vou para a dica de filme. Bem rapidinho aqui, vou botar o trailer para ti. Vejam esse filme, coloquei lá, tem no YouTube, todo aberto, tá? Vocês podem assistir. Mande soltar o preço, eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Parada Prestes. Parada óbvia. Eu farei com que você chegue ao Brasil ação. Você faça qualquer coisa. Nós não estamos tão próximos da revolução. Para segurar, presidente, as forças armadas são fiéis ao governo. Não atirem! Ele está desarmado! Não atirem! Eu estou grávida de Miss Carlos Prestes! E quero ter meu bebê aqui no Brasil! Pra onde levaram? Olga Benário será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta o país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha, mas a filha dela e da nossa neta.
Então, gurizada, esse filme, então, é um filme que eu indico para vocês. Olga, ele tá... Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui. Ele está disponível no YouTube, vocês podem assistir pelo YouTube, e eu acredito que ele também esteja disponível na Netflix, para quem tem Netflix. Então, em 1937, Vargas, aí explicando por que esse período aí, ele vai de 34 a 37, Vargas divulga um suposto plano chamado Plano Cohen. Anota aí, ó, Plano Cohen, está em negrito. Plano Cohen, C-O-H-E-N. O Plano Cohen, gurizada, é um suposto plano da esquerda, diz Vargas, que é um suposto plano da esquerda, para quê? Para derrubar o seu governo. E a gente fala no suposto plano porque hoje, já através de estudos, se descobriu que este plano foi inventado pelo próprio Vargas. Então ele inventa um plano e ele diz que aquilo ali é verdade e que ele precisa fechar o Congresso Nacional e assumir, de fato, o controle completo do Brasil. Ou seja, ele governa de maneira ditatorial o Brasil, fascista, de maneira impositiva. Então, ele cria um plano, chamado Plano Cohen, diz que esse plano é da esquerda e governa e dá um golpe no Brasil para poder estabelecer o que a gente vai chamar e o que a gente vai ver na nossa próxima aula de O Estado Novo. E a nossa próxima aula é quando? Nossa próxima aula é daqui a um dia, é quinta-feira. Então, eu deixo para vocês um grande beijo, deixo a dica do filme, veja Olga, já está descrito lá no YouTube, vocês vão ver lá, né, vai ficar descrito direitinho o endereço eletrônico e todas as dúvidas que tu tiver, a gente pode tirar no início da nossa próxima aula. Pode ser, Gustavo? Beleza. Beleza pura. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? A gente está com 1 minuto de aula ainda. Tudo de boa, senhor. Então, eu agradeço a presença de todos. Tenham um bom dia. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Valeu pela aula. Falou.